na busca de se combater a corrupção, embora os princípios que levaram o Ministério Público a partir para esta proposta sejam bons, o que surgiu como decorrência da proposição do Ministério Público é extremamente perigoso para a sociedade. É que o Ministério Público, a título de combater a corrupção e evitar o direito de defesa, vai eliminando uma série de direitos fundamentais que a duras penas se conseguiu colocar na Constituição Federal de 88. Se nós analisarmos a Constituição Federal de 88, nós temos 78 disposições colocadas no artigo 5º. E mais de metade delas são disposições de natureza penal, de proteção do réu. Porque o direito de defesa é característica fundamental de uma democracia. Nas ditaduras não há direito de defesa. O argumento que o Ministério Público pretende praticamente eliminar o direito de defesa, garantindo tudo, inclusive, pasme, provas ilícitas com uma colocação impossível de se demonstrar, desde que obtidas de boa-fé. O simples fato de serem provas ilícitas não são obtidas de boa-fé, porque um membro do Ministério Público, quem está obtendo, ele sabe perfeitamente se a prova é ilícita ou não é ilícita. Agora, dizer que uma prova foi obtida de boa-fé, cabendo àquele que está sendo acusado de provar que o agente que agiu de má-fé, porque o pressuposto é que agiu de boa-fé, é evidente que nós passamos a ter toda espécie de atentados à segurança do cidadão praticados sob a alegação de que as provas ilícitas foram obtidas de boa-fé. Mas o que me preocupa nas 10 medidas é o espírito que levou a fazer com que o Ministério Público se sinta como senhor da verdade. O Ministério Público passa a ser mais importante que o Poder Judiciário, porque caberá a ele decidir, caberá a ele partir, caberá a ele eliminar o direito de defesa com essas 10 medidas contra a corrupção, cabendo, evidentemente, ao Poder Judiciário apenas homologar aquilo que o Ministério Público está pretendendo. Eu considero relevantíssima a função do Ministério Público. Tenho dito isso em diversos cenários. Mas o ponto que mais me preocupa é que eles não passam de uma função essencial à administração da justiça, tão relevante quanto da advocacia. O advogado não é menos importante que um membro do Ministério Público. Eu diria até que o advogado é muito mais importante, porque num Estado democrático de direito, cabe ao advogado o exercício do mais sacrossanto direito de uma democracia, que é o direito de defesa. O Ministério Público é a acusação. O Ministério Público, na dúvida, tem que acusar, o que faz com que eu também tenha defendido, que também não pode presidir inquéritos policiais. Por isso é que a Constituição do 144, parágrafo 4, fala em polícia judiciária. O Ministério Público não é polícia. E a polícia judiciária só pode ser exercida por delegado de polícia, um poder neutro que representa o vestíbulo do Poder Judiciário. Na verdade, os delegados são alongamandos antes do processo judiciário na investigação policial. Mas as 10 medidas, aproveitando esse ambiente em que a opinião pública, com justa razão, quer a punição de todos aqueles que criaram esse mar de lodo, que, enfim, inundou os porões do Palácio do Planalto e de outros dependências do período lulopetismo, aproveitando que o povo quer que o passado de corrupção seja passado a limpo, nós não podemos admitir que, à luz desta opinião pública favorável, se limite em direitos fundamentais. Então, eu pessoalmente tenho dito, o Ministério Público é uma função relevante, mas é apenas uma função auxiliar à administração da justiça.
As 10 medidas que atentam contra a Constituição Federal, essas 10 medidas que eliminam o direito de defesa, tornam a advocacia algo quase a ser exercido no mesmo estilo em que a advocacia era exercida nos regimes ditatoriais, nós passamos a ter um superpoder, poder do Ministério Público, e não de um poder que tem que ser imparcial, que é o Poder Judiciário. Por isso, há muita coisa boa nas 10 propostas, mas há muita coisa que precisa ser pensado, refletido e não aprovado, do qual eu dou como exemplo fundamental as provas ilícitas, porque no momento que se pode fazer qualquer abuso de direito para obter uma prova, nesse momento o direito de defesa foi reduzido a sua expressão nenhuma. Por essa razão, com todo o respeito que eu tenho aos meus amigos do Ministério Público, eu entendo que a verdade está exatamente no equilíbrio. E uma democracia se faz, como dizia House, com as teorias não abrangentes. As teorias abrangentes são ditatoriais, dizia House, não no Teoria da Justiça, mas no outro em que ele fala sobre liberdade e democracia. Mas as teorias não abrangentes, em que admite a discussão plena para se buscar a verdade, é o caminho melhor. Nem sempre a velocidade que eles pretendem no direito para obter uma solução rápida, utilizando provas ilícitas, é a melhor forma de fazer justiça. A celeridade nem sempre representa justiça. A justiça se faz com equilíbrio e ponderação. Por isso, há coisas boas e coisas muito ruins, coisas antidemocráticas na proposta do Ministério Público.